pessoal, as questões de biologia agora. Vamos lá, 41. A tabela mostra a concentração de mercúrio em 3 amostras coletadas em 3 espécies de animais. Considerando que as espécies 1, 2 e 3 pertencem à mesma cadeia alimentar, qual é o efeito do mercúrio ao longo dos níveis tróficos? Vamos lá, lembrando que o mercúrio ele acumula ao longo dos níveis tróficos, ou seja, quanto mais longe, quanto maior o nível trófico, mais vai estar acumulado. Então, essas 3 espécies. A espécie 1 pode ser a produtora, pode ser o primeiro nível trófico, e a espécie 2 vai ser o último. A espécie 3 pertence ao segundo nível trófico? Não necessariamente. Ele pode pertencer também, se ele for um consumidor secundário, no terceiro nível trófico, outras vezes no primeiro. A espécie 1 pertence ao primeiro nível trófico? Pode ser que sim, pode ser que não, mas lembrando que para acumular mercúrio muitas vezes é no consumidor. A espécie 1 é predadora da espécie 2? Não, o contrário. Apesar de que a 2 não necessariamente pode ser da 1, porque a 2 pode predar a 3. A espécie 2 é consumidora primária? Não, ela está bem longe no nível trófico. A espécie 2 é predadora do topo da cadeia? Perfeito. Se ela tem maior mercúrio, maior concentração, quer dizer que ela está mais longe na cadeia. Os sais minerais são substâncias inorgânicas essenciais para o funcionamento adequado do nosso organismo. Eles estão presentes como eletrólitos nos líquidos corporais, como componentes de enzimas e hormônios e como componentes estruturais de alguns tecidos e órgãos. Para obtermos os sais minerais necessários para a nossa sobrevivência, uma alimentação diversificada e balanceada é essencial. Um sal mineral essencial para o funcionamento do organismo é o, vamos lá, fósforo, integrante das moléculas transportadoras de energia. Sim, correto. Lembrando que o fósforo está na forma de fosfato, no PO4-3, que ele vai formar o ATP, adenosina 3-fosfato. Sódio, Na, responsável pelo mecanismo de contração muscular. Não, contração muscular é o nosso queridíssimo cálcio. Potássio é o principal agente do processo de coagulação sanguínea. Não é do coagulação sanguínea. Lembrando que também quem está envolvido nisso aqui não é o cálcio, é a vitamina K. Ferro é catalisador da reação da respiração celular aeróbica. Negativo. Cálcio, presente na constituição de lipídios e carboidratos. Também não. Beleza? Então é a mais certa. Vamos lá, 43. A figura ilustra um ovo embrionário e seus componentes. Então está mostrando aqui a casca, a cavidade amniótica, embrião, alantóide, córeo e saco vitelínico. Vamos lá. Com relação aos componentes do ovo embrionário, afirma-se que o alantóide armazena as vitaminas e os sais minerais pelo embrião. Negativo. O alantóide ele é feito na parte de excreção, ou seja, é lá que o embrião ele deposita suas excretas nitrogenadas. B. A cavidade amniótica fornece os nutrientes essenciais. Não, a cavidade amniótica que vai ter o âmnio. Âmnio é para proteger o embrião da desidratação e também de choques mecânicos. O córeo é a clara do ovo, composta essencialmente por albumina e água. Não, córeo é a clara do ovo. Essa é uma afirmação sem sentido nenhum. E além disso, o córeo está representado com as trocas gasosas, que é a principal função do córeo, beleza? Então essa aqui está também muito errada. D. A casca possibilita as trocas gasosas entre o embrião e o meio, realmente. Por mais que a casca ela pode ser bem rígida, ela pode fazer pequenas trocas gasosas, correto. E. O saco vitelínico é responsável por armazenar excretas e toxinas do embrião. Não, quem faz isso é o alantóide. Então, o saco vitelínico ele tem a função de acumular o quê? Vitaminas e sais minerais para o embrião. Muito bom. 44. A figura ilustra um vírus envelopado, ou seja, caracterizado pela presença de um envoltório externo ao capsídeo. Perfeito. Mostrando aqui o envelope viral. Perfeito. Vamos lá. As espículas, como está bem mostrado aqui, constituem o envelope do vírus. Vamos lá, o que quer dizer as espículas? As espículas são aquilo que mostra para a gente a questão da ser como se fosse uma chave, como se fosse o leitor, de passar-se a digital para a célula identificar o que é e o que não é. É uma maneira do vírus entrar na célula, beleza? Através dessa maneira.
As espículas que constituem o envelope do vírus, A. Caracterizam um vírus no seu início do ciclo gênico? Não. O ciclo gênico tem a ver com a passagem pelas bactérias. São sintetizados internamente no capsídeo a partir do DNA? Também não. Ele vem englobado por outras células. São responsáveis pela etapa de adsorção viral nas células-alvo. Realmente, a adsorção viral é a medida que o vírus entra dentro de uma célula comum do corpo humano. Muito bom. Fenômeno da adsorção. Vamos lá. Opa, olha as minhoquinhas. A imagem mostra a cúpula de 2 minhocas. Olha que cena absurda. Mais 18. As inúmeras definições relacionadas ao tipo de reprodução realizados pelos animais refletem a diversidade de processos biológicos existentes já descrita. A cúpula ilustrada nessa imagem refere-se ao quê? Lembrando que a gente tem a situação da troca de gametas em duas situações aqui. Se tem essa troca de gametas nessas duas situações, logo a gente tem um animal que a gente chama de hermafrodita, que ele tem tanto a parte masculina quanto a parte de liberação de gametas femininas. O hermafrodita a gente também pode falar que ele é monóico, que nesse caso a gente está vendo aqui uma dupla fecundação entre seres hermafroditas e monóicos. Vamos lá. A. Fecundação externa em animais sexuados. Não, é interna. Reprodução sexuada em animais dioicos. Quase, ele é monóico. C. A fecundação interna, ok, em animais com sexos separados. Não, não é separado, é o mesmo sexo. Troca de gametas em animais hermafroditas. Perfeito, gente. Olha que maravilha. Reprodução assexuada em animais monóicos? Não, ela é sexuada. Muito boa questãozinha também aqui de zoologia. Seguindo, a glicemia é a concentração de glicose no sangue, ok. Concentrações elevadas de glicose no sangue são denominadas de hiperglicemia, o que caracteriza a diabetes. Não necessariamente a hiperglicemia é diabetes, depende do momento, do pós-jejum, por aí vai. A doença pode acontecer por insuficiência na produção ou na ação da insulina. Ok. O glucagon é um hormônio que atua de forma antagônica à insulina. E o que o glucagon faz, gente? Só lembrando, a gente tem no nosso queridíssimo fígado, a gente tem a reserva de glicogênio, que é o acúmulo de glicose. E a partir do momento que, vamos falar um português mais correto, a gente sente fome, está com pouca glicemia no nosso queridíssimo sangue, o que acontece? A gente pega o glicogênio, quebra ele em glicose e a gente coloca ele no sangue. Vamos lá. A síntese de glicose a partir do glicogênio, estocado nas células em geral. Duas coisas erradas. Primeiro, síntese não é porque a glicose já está feita, a gente só está quebrando o glicogênio em moléculas menores. E ela não é estocada em células de geral, não, é principalmente no fígado e nas células musculares. B. A liberação de glicose no sangue a partir do glicogênio estocado no fígado. Perfeito. Agora as demais estão muito erradas. Questãozinha super básica, hein? Vamos lá. A leptospirose é uma doença causada por um micro-organismo combatido de maneira bastante eficiente desde que diagnosticado no início da infecção, com antibióticos de fácil acesso à população urbana e rural do país. As informações fornecidas nesse artigo permitem afirmar que, lembrando, gente, leptospirose é uma doença através do xixi do rato, através da contaminação por bactérias. Muito simples, gente. Falou antibiótico, falou de bactéria. O micro-organismo é uma bactéria? Sim. Acabou, gente. Ele não é um vírus. A medicação não é imunização ativa, ela é passiva, não é um protozoário e não atua como um soro terapêutico. Olha que loucura. Tranquilo. 48. A caracterização dos diferentes fenótipos sanguíneos do sistema ABO e RH humanos possibilitou uma considerável avanço nas práticas médicas, como as transfusões sanguíneas seguras e a prevenção da doença hemolítica do recém-nascido, a famosa eritroblastose fetal. Para que ocorra a eritroblastose fetal em uma criança, é nessa condição em que a mãe, o pai e a criança, filha do casal, apresente quanto a fator do RH o quê? Então vamos lá. Se temos aqui o pai, vamos fazer o pai, que é um quadradinho sempre. Temos aqui o cruzamento com uma mãe. E aqui nesse caso, ele tem um filho. Vamos lembrando também que, na verdade, eles teriam que ter no mínimo 2 filhos. Por quê? O que acontece? O pai, obrigatoriamente, ele tem que ser RH positivo. Por que ele tem que ser RH positivo? Porque o primeiro filho deles,
E a mãe, no caso, RH negativo. Por quê? Por exemplo, independente do filho que nascer, vou colocar aqui uma interrogação. Independente do filho que nascer, e se ele for RH positivo, o que acontece? Ele vai lá e sensibiliza a mãe. Ele sensibiliza a mãe e a mãe agora, nesse caso, ela vai combater o positivo. Então, o filho que é positivo em contato com a mãe que é negativo, sensibiliza a mãe. E como ele sensibiliza a mãe, o que acontece? Agora, o próximo filho que nascer, e se ele for de RH positivo, não precisa. Se ele for negativo, não acontece nada. Mas se ele for positivo, ele vai lá e afeta essa criança, deixando essa pessoa doente. Então, obrigatoriamente, a mãe tem que ser RH negativo, então a gente elimina essas. O pai, obrigatoriamente positivo, porque se o filho é positivo, o positivo vem de onde? Do pai, já que a mãe já tem que ser obrigatoriamente negativa. Então a gente já elimina essa, sobrando as duas últimas. E o filho, para que tem que ter essa doença, ele tem que ser positivo. Por isso que a alternativa E. Beleza? Eritroblastose fetal de maneira bem tranquila. Lembrando, gente, curte o canal, aproveita aí, boas explicações, qualquer coisa, manda nos comentários as dúvidas, uma explicação melhor que a gente ajuda. Vamos lá. Analise o cruzamento que ilustra uma transmissão de uma característica fenotípica condicionada por um par de alelos autossômicos. Nesse cruzamento, nota-se que uma determinada condição genética causa a letalidade ainda na fase embrionária. E ele explicou ainda que causa letalidade na fase embrionária. A partir do cruzamento entre animais amarelos, a probabilidade de nascimento de um filhote fêmea e agute é de... Vamos lá, gente. O que ele está cruzando aqui? Se tem amarelo em amarelo acabou gerando um agute, nesse caso, a gente está falando do cruzamento entre duplo heterozigotos. Nesse caso aqui é o azão-azão, que deixa ele morto, azão-azinho, que é amarelo, e o azinho-azinho, que o torna o agute. Primeira questão, filhote fêmea. Se o filhote é fêmea, já coloco a proporção de meio. E para ele ser agute? Se ele ser agute, a gente tem apenas 3 opções, porque o embrião morto não conta, só conta um desses 3 aqui. Então, se ele quer que seja agute, é 1 de 3. Logo, quanto que dá isso aqui? Um meio com 1/3, 1/6. Alternativa C, super tranquila essa questão, pessoal. Super sossegada. Ele mostrando a imagem e ainda falando o texto. Beleza? Dando sequência. O termo criacionismo remete contemporaneamente não apenas à crença de um criador, mas também à negação do processo de evolução biológica, ou seja, a crença no fixismo, na imutabilidade das espécies. Uma evidência científica que contraria nitidamente o pensamento fixista é de a ocorrência de reprodução assexuada no organismo? Negativo. O conjunto de informações obtidas através dos fósseis? Sim, porque os fósseis é o que caracteriza a situação de uma evolução de como as características se aprimoraram ou foram bem selecionadas ao longo dos séculos. Então, os fósseis são uma grande caracterização mostrando que, na verdade, não houve o fixismo, não houve essa questão da imutabilidade das espécies e nem nenhuma variação, melhor dizendo, propriamente dito. Então é isso, pessoal. Questõezinhas maravilhosas de biologia. Depois eu vou colocar outro vídeo aqui com física e química, matemática, que também estão muito boas questões, beleza? Curtam o canal, aproveitem bastante e um abraço.